caro aluno, salve minha cara aluna, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma Power Blast Detonator Plus Advanced de aula fodástica de Biologia. Hoje o tema que a gente vai discutir é um dos temas que mais desperta interesse em vocês, meus caros alunos, que é o que diz respeito ao sistema reprodutor. Nós vamos ter uma aula de sistema reprodutor feminino, onde nesse primeiro momento nós vamos analisar a composição desse sistema e depois a gente vai discutir um dos aspectos mais importantes do entendimento para que esse sistema possa desempenhar a função, que é aquilo que a gente vai chamar de ciclo menstrual. A gente vai discutir também o ciclo menstrual e depois nós vamos ter uma outra aula, num outro momento, onde a gente vai discutir o sistema reprodutor masculino. Em termos de estrutura, o que eu costumo colocar para os meus alunos é o seguinte: o sistema reprodutor feminino ele tem poucas estruturas, mas boa parte disso está ligado a uma série de diversos fatores e um bom desconhecimento que nós temos no que diz respeito ao sistema reprodutor feminino. Quando eu falo a gente, turma, é que a gente está descobrindo coisas novas sobre o sistema reprodutor feminino até mesmo nos dias de hoje. Tem estrutura que faz parte do sistema reprodutor feminino que a gente descobriu tem pouquíssimo tempo. A gente vai discutir um pouquinho disso à medida que a gente for avançando. Nesse primeiro momento, então, nós vamos nos ater à composição desse sistema. Então vem comigo aqui, segue o meu raciocínio. Então a função primária é essa, né? Permitir o desenvolvimento de novos organismos. Quando eu discuto isso, quando eu coloco isso dessa forma, eu estou falando da função, obviamente, biológica, né? Nós estamos discutindo a perspectiva biológica do processo. A função biológica do sistema reprodutor é a viabilizar a formação de novos organismos, permitir a relação sexual para que dessa forma nós sejamos capazes de gestacionar uma criança, né? Nós, como somos mamíferos, apresentamos placenta, a gente tem uma estrutura toda específica, toda exclusiva para o desenvolvimento desse novo indivíduo. A composição, como eu havia comentado anteriormente, ela é relativamente simples, ela é pouca, são poucas estruturas que formam o sistema reprodutor feminino. E aí a gente já começa por aqui a ver alguns dos problemas, muitas vezes, que o sistema reprodutor feminino enfrenta. Nomes trocados, nomes ditos de forma errada. Por exemplo, a estrutura externa que forma o sistema reprodutor feminino, muitas vezes, até os dias de hoje, ainda é representada, ainda é identificada como sendo a vagina. Só que essa ideia está errada. A estrutura externa que forma o sistema reprodutor feminino, o nome verdadeiro dela é vulva, que está no desenho simplificado aqui do lado de cá. Nós vamos discutir ele daqui a pouquinho, beleza? Então não é a vagina, é a vulva. E a vulva vai ser composta por quem? 5 estruturas, que são essas que estão aqui, ó. O clítoris ou clitóris. Sim, gente, o português ele aceita as duas grafias, tanto clitóris quanto clítoris. Não faz diferença. É uma estrutura que a verdadeira anatomia dele só foi descoberta tem pouco tempo. 2009, se eu não me engano, que a gente efetivamente descobriu o formato dele. Ele aparece como uma estrutura externa dentro da vulva, né? Como se fosse uma pontinha no início da união dos pequenos lábios, mas ele avança no interior do corpo feminino, né? Ele se estende ao redor do corpo feminino. Ele, em alguma escala, muitas vezes ele é retratado por uma questão de origem embriológica, como se fosse uma estrutura, em certa escala, equivalente à glande do pênis, o que a gente popularmente chama de cabeça do pênis. Essa comparação pelo cunho embriológico faz algum sentido, mas no que diz respeito à função, o clítoris ou clitóris, ele vai ser um pouquinho diferente. Ele é um órgão que está muito associado ao ato da própria relação sexual. Logo depois do clitóris, a gente vai ter a uretra. Então, na mulher, a gente tem a camada separadinho, né? O canal por onde se elimina a urina do canal onde ocorre o processo de reprodução, que eu coloquei aqui como canal vaginal, mas eu poderia usar a expressão vagina. Mas para não repetir, para não ficar meio estranho, ficar usando duas palavras, né, diferentes, vou aproveitar aqui o desenho, ó, a gente tem a uretra, que seria esse primeiro orifício por onde a mulher vai eliminar a urina, e a vagina ou canal vaginal, que seria efetivamente por onde vai ocorrer a relação sexual e, no caso de um parto normal, né, por onde a criança vai poder passar, ok? Os pequenos lábios e os grandes lábios, que vão ser estruturas que envolvem essa estrutura na perspectiva de proteger esses órgãos mais sensíveis que a mulher vai apresentar, ok? Grandes lábios como mais externo, pequenos lábios mais internos, formando uma estrutura de proteção tanto para o clitóris, quanto para a uretra, quanto para a vagina. A partir daqui, a gente
adentra no corpo, né? A gente vai para o interior do corpo da mulher. Aí a gente passa a lidar com a vagina, que é o canal em si. Onde durante a relação sexual o pênis vai penetrar e vai ocupar esse espaço. É aqui na vagina, turma, que a gente vai encontrar uma estrutura que também é muito mistificada, né? Vocês já devem ter ouvido falar, provavelmente, a respeito do ímen, não é mesmo? Ó, presta atenção. O ímen, ele se localiza aqui no interior da vagina. Ele é como se fosse uma estrutura que lembra um pouco uma membrana, onde existem muitos mitos associados ao ímen, principalmente a ideia de que ele se rompe durante a primeira relação sexual. Como eu estou dizendo, turma, é um mito. O ímen não se rompe durante a primeira relação sexual. Ele é uma estrutura membranosa com muita elasticidade que pode mudar de lugar devido a diversas situações diferentes, mas eventualmente, quando ele muda de lugar, ele retorna para a posição original. Onde é que ele ficaria? Ele ficaria aqui bem no comecinho da estrutura, no começo da vagina. É interessante frisar que, para entender um pouco como é que essa ideia do ímen ela é um pouco errada, ela é difundida de forma muito estranha, que muitas pessoas tendem a representar essa ideia do ímen como se o ímen fosse uma espécie de tampa, né? Como se fosse uma espécie de vedação que existiria na vagina. Isso não faz o menor sentido se você pensar um pouquinho, porque se, por exemplo, uma mulher que ainda não teve relação sexual, se o ímen efetivamente fosse uma tampa, essa mulher seria impossibilitada de menstruar, né? Mesmo não tendo relação sexual, uma vez que ela menstruasse, se o ímen fosse uma tampinha, o sangue ia ficar retido aqui dentro da vagina, o que não acontece. Então o ímen nunca é uma estrutura completamente fechada, mas ele varia muito em formato. Da mesma forma que a própria vulva também varia muito em formato. Anatomicamente, turma, os órgãos reprodutores, seja masculino ou feminino, igual o nosso rosto varia de uma pessoa para outra, o formato dos nossos braços, dos nossos dedos, claramente variam de uma pessoa para outra, não teria por que ser diferente quando a gente está pensando no sistema reprodutor. Então, cada pessoa vai ter variações anatômicas em relação a essas estruturas. Então está aqui a vagina. É um canal onde ocorre a penetração e o pênis fica aqui alojado durante a relação sexual. Obviamente também tratando, né, turma, de uma relação heteronormativa, né? Mas vamos nos ater aqui nesse momento a uma discussão biológica. Muito bem, terminado a vagina, a gente chega nessa região aqui, onde eu vou estar colorindo de laranja aqui para vocês verem, onde a gente vai chamar essa região de colo do útero. É a entrada do útero. A gente vai encontrar aqui, eu não vou conseguir representar por uma limitação técnica minha, não sou Lagrange, mestre dos desenhos, mas ele vai ter uma aberturazinha por onde, quando ocorre a relação sexual, sem o uso de preservativo, sem o uso de método contraceptivo de barreira, o espermatozoide vai tentar atravessar para adentrar essa estrutura maior que está aqui. Essa estrutura maior que está aqui é o útero. O útero ele é um órgão que basicamente existe visando única e exclusivamente viabilizar o desenvolvimento da criança, viabilizar a gestação, viabilizar a gravidez. Por conta disso, ao longo daquilo que a gente vai chamar de ciclo menstrual, ele passa por uma série de modificações justamente pensando em viabilizar o desenvolvimento dessa gestação. Ele é um órgão que no meu desenho que ele está com esse formato meio retangular, mas na prática mesmo, ele tem um formato meio de pera, uma pera de cabeça para baixo. Então pensa, ele tem uma estrutura aqui embaixo, aqui onde ele é mais pequenininho, e na parte de cima ele é mais dilatado. Ele fica localizado aonde? Bem aqui na região da virilha, ok? Beleza. O útero, então, ele termina abrindo-se para os dois lados, para dois canais. Os dois canais são esses. As tubas uterinas, que antigamente o pessoal chamava de trompas, né? Trompas de falópio. A gente, às vezes pode aparecer também em alguma literatura, trompas uterinas, mas não é o termo válido, não. O termo correto mesmo seriam as tubas uterinas, que verdadeiramente são o quê? São canais. Canais que servem para quê? Canais que servem para conduzir o espermatozoide, que é o gameta masculino, e o ovócito, que é o gameta feminino. Normalmente, pensando em uma
fecundação onde ela costuma acontecer, onde normalmente ela costuma acontecer, a fecundação, ou seja, o encontro dos gametas, ele tem por característica ocorrer justamente aqui, dentro do que a gente vai chamar de tuba uterina. Pode ser à esquerda, pode ser à direita, o que vai depender, de acordo com o ciclo menstrual, qual dos dois ovários, que são as últimas estruturas que eu preciso de comentar com vocês, que diz respeito que compõem o sistema reprodutor feminino, que nós vamos ter duas, né? Uma do lado esquerdo, outra do lado direito, ok? O que é interessante a gente frisar é que normalmente ao longo dos ciclos menstruais que a mulher vai passando ao longo da sua vida, eles vão alternando em quem será responsável pela liberação do gameta. Então, se nesse mês foi o ovário esquerdo, no mês seguinte provavelmente vai ser o ovário direito e vice-versa. Efetivamente, eu quero chamar a atenção disso para vocês, eles não estão colados, eles não estão conectados às tubas uterinas, eles estão relativamente distantes. Os ovários, então, eles secretam, né? Secretam talvez não seja a melhor palavra, eles liberam a célula reprodutora feminina, e essas fímbrias, que são essas espécies de pelinhos que estão localizados aqui no término da tuba uterina, ajudam a capturar essa gameta e carregar ele ao longo da tuba uterina. Para nós, na biologia, uma das características que a gente usa para identificar o organismo que é do sexo feminino é que normalmente o organismo do sexo feminino, dos fatores que a gente usa para determinar quem é do sexo feminino é que o gameta ele não tem a capacidade de se locomover. No sexo masculino, o gameta tem estruturas locomotoras. No sexo feminino, o gameta não tem estruturas locomotoras. Então, o ovócito, que é o nome verdadeiro do gameta feminino, né, da célula reprodutiva feminina, ele não tem estrutura locomotora. Então, era para ele ficar meio que agarrado aqui assim. Só que ele não fica. Por que ele não fica? Porque ao longo de toda a tuba uterina, nós vamos encontrar conjuntos de células ciliadas, como se fossem umas estruturas que lembram uns pelinhos, que vão fazer com que haja movimentação do gameta ao longo de toda a tuba uterina. Qual que é o nosso objetivo? Levar o ovário daqui em direção ao útero. Por que em direção ao útero? Porque eu havia comentado anteriormente com vocês que é nessa estrutura que é onde irá efetivamente ocorrer o processo de desenvolvimento do indivíduo. A gestação deve ocorrer no útero. A fecundação é que normalmente irá ocorrer na tuba uterina. Normalmente, tá, meus caros? Pode acontecer da fecundação já ocorrer aqui dentro do útero. Mas essa é uma série de fatores, é uma seara de enormes possibilidades que agora não vem ao caso a gente ficar discutindo. Beleza? Com isso, como eu havia comentado anteriormente, a gente encerra a composição do sistema reprodutor feminino. No entanto, um dos pontos relevantes que a gente precisa de entender em relação ao sistema reprodutor feminino é a gente entender justamente como é que funciona esse tal de ciclo menstrual. Porque na hora que a gente entende como o ciclo menstrual funciona, fica mais fácil a gente entender quais são as mudanças que ocorrem dentro desses órgãos e como é que isso influencia, inclusive questões como comportamento, desenvolvimento, amadurecimento e uma eventual gravidez. Então espera um minutinho, vou fazer a minha mágica, trocar o nosso quadro e a gente vai discutir então o nosso ciclo menstrual. Até daqui a pouco. Muito bem, meus caros, estamos de volta e aqui nesse quadro agora eu vou apresentar para vocês os hormônios envolvidos no ciclo menstrual. Reparem que são 4 hormônios associados a 2 glândulas diferentes, vou mostrar para vocês quais são, e as datas que a gente vai usar como referência para a gente começar a entender isso que a gente chama de ciclo menstrual. É até legal, vamos aproveitar já esse ponto, né, para a gente fazer uma breve reflexão. O que vem a ser isso, essa ideia de ciclo menstrual? É um conjunto de dias no qual o corpo feminino se prepara para uma eventual gravidez. A menstruação, que seria o fim do processo, na verdade não é nem o fim, é o início do processo do ciclo menstrual, marca a ausência de uma gravidez. Ou seja, o corpo se preparou para uma gestação, mas essa gestação não ocorreu. Em teoria, porque a gente tem relatos de pessoas, por exemplo, que mesmo estando grávidas, né, ainda continuam menstruando, né, mas não é bem uma menstruação, ocorre um sangramento, tá?
Mas a gente vai considerar sempre uma perspectiva de um organismo dito como normal, como a gente observa na maioria dos casos. Um ponto interessante que eu já quero chamar a atenção para vocês é no que diz respeito à duração do ciclo menstrual. Existe um certo mito ao redor, e aí eu acho que é uma aula hoje que a gente vai quebrar muito desses mitos. Existe um certo mito ao redor disso aqui, ó, do período de vigência, do período de duração do ciclo menstrual. Essa ideia de 28 dias, ela é relativamente abstrata. O que eu quero dizer quando eu falo que ela é relativamente abstrata? Não foi feito nenhum tipo de pesquisa, onde se discutiu, perguntou-se para várias mulheres qual era o período médio de duração do ciclo menstrual dela e se descobriu que seria 28 dias. Não, isso não existe. Essa questão dos 28 dias foi algo literalmente estipulado. Tem uma relação direta, inclusive, com a descoberta, com a invenção de um dos primeiros métodos contraceptivos hormonais, que é a pílula anticoncepcional, e se estabeleceu dessa forma de 28 dias. Então não precisa de você pensar que todo o ciclo menstrual efetivamente tem que durar 28 dias. Ele não precisa de durar 28 dias. Tem mulheres que têm ciclos menstruais menores, tem mulheres que têm ciclos menstruais maiores. Isso vai da fisiologia de cada indivíduo, isso vai da fisiologia de cada organismo. E não tem nada de errado quanto a isso. Nem mesmo o ciclo menstrual precisa de durar um número par ou um número ímpar, tá? Ou melhor, um número par de duração. Ele pode também durar um número ímpar. Por que didaticamente eu escolho um número par? Para facilitar a identificação dessa data aqui, ó, o dia de liberação do gameta. Eu vou explicar isso para vocês. Por isso que na maioria das vezes, quando a gente vê exercício que envolve essa discussão acerca do ciclo menstrual, a gente nota que a gente considera sempre um ciclo menstrual com números pares, nunca com números ímpares. Por quê? Já vamos começar a desmistificar isso aqui. Porque a gente sempre considera o número total de dias do ciclo menstrual e pega esse número total e divide pela metade. A metade indica o dia que o gameta será liberado, o dia que o corpo feminino vai liberar o ovócito. Em teoria, seria o dia mais fértil da mulher, o dia onde há a maior chance de ocorrer a gravidez. Por isso que é interessante você conhecer, você saber o número total de dias do ciclo menstrual, porque aí fica fácil você identificar qual que vai ser o dia, supostamente, que você vai liberar o gameta. Por que é muito importante a gente entender, inclusive, essa ideia de supostamente? Estamos tratando de hormônios, meus caros. E o que são hormônios? Hormônios são sinalizadores químicos. São sinalizadores químicos que são liberados por várias glândulas diferentes espalhadas pelo corpo. Dentro do ciclo menstrual, a gente discute duas glândulas, a hipófise e os ovários, tá? São os ovários, que nós temos 2 ovários, né? Mas a gente vai considerar como está a função deles como sendo equivalentes, e eles de fato são, ok? Então, mas eu tenho várias outras glândulas, e o que é interessante? No que diz respeito a hormônios, fatores externos também podem interferir na liberação, na produção desses hormônios. O que eu quero dizer com fatores externos? Estresse, situações de perigo, situações que vão interferir, que vão estimular que outros hormônios estejam presentes no organismo. Isso pode interferir na liberação disso aqui. O que eu quero dizer com isso? Essa ideia de um ciclo menstrual reloginho, que funciona certinho, com as datas todas marcadas, acaba sendo muito mais uma ideia hipotética que a gente vai usar para entender o funcionamento do ciclo, do que efetivamente considerar que é sempre dessa forma. Mas é bom que a gente entenda como ele funciona, justamente pensando na nossa própria saúde, né, na manutenção do nosso bem-estar, ok? Beleza. Outros pontos aqui, outras datas que eu coloquei. O primeiro dia do ciclo menstrual, o que é que marca o primeiro dia do ciclo menstrual? A chegada da menstruação. Aí presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Essa menstruação que está chegando aqui, ó, no primeiro dia do ciclo menstrual, ela foi produzida no ciclo menstrual anterior. Presta atenção nisso, hein? Essa menstruação que está sendo liberada no primeiro dia do ciclo menstrual foi produzida no ciclo menstrual anterior, ok? Quando a menstruação chega, então, eu tenho o primeiro dia, a partir daí eu começo a contar esses dias todos. Aqui eu tenho o que eu chamo de período fértil. Reparem que o período fértil, eu coloquei ele aqui mais ou menos 2 dias antes do dia da liberação do gameta e 2 dias depois. Por que a gente estabelece o que a gente chama de período fértil? Porque pensando na viabilidade dos gametas, tanto do gameta masculino, o espermatozoide, quanto do gameta feminino, o ovócito. Eles têm um tempo de vida médio aí em torno de 2 a 3 dias mesmo. Por isso que a gente estabelece um período fértil, que seria o quê?
se a mulher decidir por ter relação, a mulher não, né? O casal decidir por ter relação sexual sem o uso de preservativo ou sem o uso de qualquer método contraceptivo, existe um risco efetivo da ocorrência da gravidez. E finalmente, do 23º ao 28º dia, nós vamos ter o que a gente chama de TPM, tensão pré-menstrual. Vocês vão ver no nosso próximo quadro que por volta desse dia eu tenho uma redução significativa dos hormônios que estão envolvidos no ciclo menstrual, e essa redução significativa nos hormônios que estão envolvidos no ciclo menstrual é que vão resultar nessa variação do humor que é característico da TPM. A TPM ela é real, ela não é uma invenção, pois os hormônios eles vão muito mais além do que simplesmente interferir nas gônadas sexuais. Eles também vão ser capazes de interferir no estado de espírito, no humor das pessoas, na disposição. Isso tudo tem sim relação com os hormônios. Muito bem, então vamos entender o que são esses hormônios que aqui estão e as glândulas, para a gente entender esse último gráficozinho que está aqui na parte de baixo do quadro. Então nós temos 4 hormônios. Quais são os 4 hormônios? O luteinizante, que a gente pode chamar ele de LH, o folículo estimulante, que a gente pode chamar ele de FSH. Esses 2 hormônios são produzidos pela hipófise. Quem é a hipófise? A hipófise é uma glândula que a gente tem localizada na nossa cabeça. Ela fica bem lá no meiozinho mesmo da cabeça, entre as sobrancelhas, um pouquinho mais para frente aqui das nossas orelhas. Então imagina essas duas setas se encontrando, você tem uma ideia de onde que fica a hipófise. Esses 2 hormônios, eles também vão existir no organismo masculino. E o papel desses 2 hormônios estão muito ligados justamente ao estímulo à produção do gameta, seja o gameta masculino, seja o gameta feminino, ok? Além desses 2 hormônios, nós temos também o estrogênio e a progesterona. Esses outros 2 hormônios são produzidos pelo ovário, pelos ovários. Eles vão estar associados ao desenvolvimento tanto do útero como a sinalização para a hipófise que está corretamente ocorrendo a preparação do gameta. Ou seja, nós conseguimos perceber ao olhar para esses 4 hormônios justamente a forte interação que há entre os hormônios hipofisários e os hormônios ovarianos. São ótimos exemplos de feedback, né? A presença de um hormônio estimula a liberação de outro e vice-versa, a gente consegue ver isso. Vocês vão entender isso direitinho no nosso próximo quadro, quando eu apresentar para vocês os gráficos que mostram as oscilações desses hormônios dentro do que a gente chama de ciclo menstrual. E para a gente finalizar esse nosso quadro, meus caros, eu queria só chamar a atenção para vocês para esse meu gráficozinho que eu coloquei aqui embaixo. É só uma ideia para a gente conseguir enxergar os diferentes fenômenos que estão ocorrendo ao longo do ciclo menstrual. Então, nos primeiros 5 dias, eu tenho normalmente o processo de menstruação. Quero chamar a atenção, de novo, que isso é um exemplo de um sistema hipotético. O que eu quero dizer quando eu falo que é um sistema hipotético? Existem mulheres que a menstruação pode durar 1, 2 dias, existem mulheres que a menstruação pode durar 6, 7 dias. Não tem nada de errado com isso. Cada organismo é de um jeito, isso aqui é uma hipótese, é um modelo para a gente entender como é que ele funciona. Depois a gente tem o que a gente chama de fase proliferativa. Por que fase proliferativa? Porque nesse momento aqui eu tenho um estímulo muito grande para que haja um desenvolvimento do gameta feminino lá no interior do ovário. Por isso que a gente fala de proliferação. Os gametas vão se preparar para serem liberados. Finalmente, eu tenho o período de ovulação, que é quando o gameta é efetivamente liberado. Eu coloquei aqui um intervalo. Repara que o meu intervalo está um pouquinho menor que o meu período fértil. Por que disso? Isso varia de literatura para literatura. Tem gente que vai propor um período fértil ainda maior do que esse que eu coloquei aqui. Tem gente que vai pensar no período fértil ainda menor, considerando apenas 3 dias. Eu gosto de considerar um período maior, como havia comentado anteriormente com vocês, devido à viabilidade dos gametas. Tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino, ele tem um período de vida relativamente longo, né? O espermatozoide ele chega a ter 3 dias de duração. Por isso eu gosto de pensar justamente nesse período maior, nesse período mais amplo. E finalmente a gente vai ter essa última fase aqui, que a gente chama de fase secretora, que é a fase mais longa. Por que esse nome de fase secretora? Porque é quando a gente tem lá no ovário uma liberação intensa de hormônios que vão estimular, entre outras coisas, o desenvolvimento do útero. A menstruação em si, o sangramento da menstruação, é composto principalmente pelo quê? Pela parede do endométrio. O que é um endométrio? É a parede interna do útero. Essa parede interna do útero, ao longo do ciclo menstrual, ela oscila em
largura. Depois que ocorre o processo de ovulação, que ocorre a liberação do gameta, ela fica cada vez mais espessa. Por que ela fica cada vez mais espessa? Porque dessa forma, eu estou preparando o útero para receber o óvulo se ele for fecundado. Aliás, óvulo não, ovócito. Esse é o nome certo do gameta. Óvulo só existe quando ocorre o processo de fecundação. Se não ocorrer o processo de fecundação, o nome certo do gameta é ovócito, mais precisamente o ovócito 2, ok? Beleza, isso então caracteriza o que a gente chama de fase secretora. Não ocorreu gravidez, menstruação, todo o ciclo se reinicia. Nós vamos ter a liberação de novo dos gametas, dos hormônios e por aí vai, ok? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. O que eu vou mostrar para vocês no nosso próximo quadro é justamente os gráficos mostrando as oscilações desses hormônios. Então, segura a onda aí, vou fazer a minha mágica, vou mudar o que está escrito, mostrar para vocês essas oscilações desses hormônios para a gente fechar o ciclo menstrual. Então, segura a onda aí. Muito bem, gente. Então agora o que eu vou apresentar para vocês é justamente a dinâmica de funcionamento desses hormônios que a gente viu no nosso quadro anterior. Então eles aqui de novo. E aí prestem atenção, eu usei esse esquema de cores para identificar cada um deles. Então o vermelho nesse gráfico de cá é o estrogênio, o verde é a progesterona, o laranja é o folículo estimulante, que a gente também pode chamar ele de FSH, e o roxo é o luteinizante, que a gente também pode chamar ele de LH. Então tá aqui. O gráfico de baixo, então, representa os hormônios hipofisários. E o gráfico de cima representa os hormônios ovarianos, beleza? Eu coloquei os gráficos assim, um em cima do outro, justamente para vocês visualizarem como é que dá esse processo em concomitância desses hormônios. Está marcado o 14º dia, no final aqui estaria o 28º, que seria o fim do ciclo menstrual, ok? Justamente para a gente visualizar, para a gente vislumbrar essa dinâmica de funcionamento do ciclo menstrual, beleza? Bom, primeira coisa que eu quero chamar a atenção, reparem que no primeiro dia, no comecinho do ciclo que estaria aqui, né? Então aqui embaixo eu tenho o número de dias e aqui eu teria a concentração de hormônios, não coloquei, deixa eu escrever isso aqui para não gerar dúvida. Então aqui a gente tem dias e aqui a gente teria a quantidade de hormônio. Beleza? Muito bem, delta de variação de hormônio, beleza? Então, reparem que a concentração de hormônios no início do ciclo menstrual, ela é muito baixa. É justamente essa baixa concentração de hormônios que levou ao processo da menstruação. É a redução da quantidade de hormônios que leva à descamação do endométrio. O que é o endométrio? O endométrio é a parte mais interna do útero, tá ok? Ela, ao longo do ciclo menstrual, ela vai se tornar mais espessa. E por que ela se torna mais espessa? Para viabilizar o processo de nidação, para viabilizar a fixação, a captura, né? o ancoramento do óvulo fecundado. Esse endométrio que ficou mais espesso, que ficou mais grosso, eventualmente ele descama, ele fica mais fino, caso não ocorra a gravidez. Então existe uma baixa hormonal. O primeiro hormônio a entrar em ação, e a gente pode olhar até mesmo por uma questão aqui de variação dos números de dias, vocês vão perceber que o primeiro hormônio vai ser o FSH, o hormônio folículo estimulante. O estímulo que existe para que esse hormônio entre em ação é justamente a ausência dos hormônios. Então, a baixa concentração de todos esses hormônios que eu estou listando aqui faz com que a hipófise perceba que um novo ciclo menstrual precisa se desenvolver. E aí, qual que é o resultado disso? Ela começa, então, um processo onde ela vai começar a secretar, a hipófise vai começar a secretar o FSH, o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio, lembrem que eu comentei com vocês que a hipófise está localizada na cabeça, esse hormônio vai ser liberado, vai percorrer todo o corpo feminino. Mas o principal papel dele aqui nessa descrição, nesse processo que a gente está representando com o ciclo menstrual, é chegar para o ovário e falar assim: senhor ovário, preste atenção, precisamos de se preparar para uma nova tentativa de gravidez. Reforço, o sistema reprodutor ele existe para viabilizar a reprodução, para viabilizar uma gravidez. Então, o FSH ele estimula o ovário a preparar o desenvolvimento do gameta. Por isso que a gente fala de folículo estimulante. Essa ideia de folículo seria
a célula germinativa, o gameta. Então ele vai estimular que o ovário se prepare para liberar mais um gameta. Esse é o papel do FSH, estimular a formação do gameta. Em resposta à presença do FSH, do folículo estimulante, o ovário vai preparar o desenvolvimento do gameta e também secretar um hormônio. Qual o hormônio que ele vai secretar? O estrogênio ou estrógeno, tanto faz. Essas duas formas de expressão estariam corretas. Então, a presença do FSH vai estimular que o ovário libere o estrogênio. Lembrem, comentei com vocês, hormônio é uma substância que tem atuação sistêmica, ele atua por todo o organismo. O estrogênio ele atua em todo o corpo feminino, de forma a, inclusive, comunicar à hipófise que o comando relacionado ao FSH, ou seja, a preparação do gameta, está ocorrendo. Então, esse aumento na concentração de estrogênio que a gente está notando aqui na corrente sanguínea está relacionado, num primeiro momento, à liberação do FSH. Esse aumento de estrogênio gera uma resposta junto à hipófise. Então, olha que interessante. O processo começou com folículo estimulante. O FSH estimulou que o ovário preparasse o gameta e liberasse o hormônio estrogênio. O aumento do estrogênio atua sobre a hipófise de forma para virar para a hipófise e falar assim: hipófise, houve a preparação do gameta, a gente obedeceu a ordem do FSH. O aumento do estrogênio vai fazer com que a hipófise, por volta do 14º dia, e de novo, essa noção de 14º dia vai estar relacionada a quê? Vai estar relacionada a uma noção de metade da duração do ciclo menstrual, que nesse caso são 28 dias. A presença de estrogênio vai estimular que a hipófise faça o quê? Dê uma descarga de hormônios. É essa a expressão que a gente usa, uma descarga de hormônios. Qual que é essa descarga de hormônios? Os dois hormônios hipofisários, o próprio FSH e o hormônio luteilizante. É essa descarga de hormônios que está ocorrendo por volta do 14º dia, tanto de FSH quanto de LH, que vai fazer com que lá no ovário ocorra o processo de ovulação, ocorra o processo de liberação do gameta. Então a gente precisa dessa descarga de hormônio no 14º dia para que haja o processo de ovulação. Essa descarga só ocorre a partir da liberação de estrogênio que veio do próprio FSH. A presença do hormônio luteilizante, que é o hormônio roxo, que ocorre esse pico enorme por volta do 14º dia, mas logo depois tende a cair, esse hormônio LH estimula o ovário a liberar o quarto hormônio do ciclo menstrual, que é a progesterona. O principal papel da progesterona vai ser justamente atuar sobre o útero, de forma a estimular que o endométrio se torne o quê? Se torne mais espesso. Essa liberação desse endométrio mais espesso, ou melhor, liberação não, esse desenvolvimento desse endométrio mais espesso, e tem o objetivo de viabilizar a gravidez. No entanto, vocês estão vendo que o LH ele despenca logo depois? Como eu não tenho o hormônio luteilizante, por que a gente dá esse nome de hormônio luteilizante? Esse hormônio ele estimula a formação do que a gente chama de corpo lúteo. O que é o corpo lúteo? Depois que tem a liberação do gameta, lá no ovário existe a formação de uma estrutura que a gente dá o nome de corpo lúteo, que é uma espécie de cicatriz de onde foi liberado o gameta. Esse corpo lúteo é que vai secretar, lá no ovário, é que vai secretar a progesterona. Então eu preciso do hormônio luteilizante para ter a manutenção do corpo lúteo. O corpo lúteo secreta a progesterona. Só que se eu não tiver o LH, o hormônio luteilizante, eu não consigo manter o corpo lúteo. Se eu não consigo manter o corpo lúteo, eu não tenho progesterona. Como eu não tenho a manutenção do corpo lúteo, a concentração de progesterona ela faz o quê? Ela despenca. Se a concentração de progesterona despenca, o que inevitavelmente vai acabar acontecendo? A menstruação, a liberação dos gametas. Então veja bem, a não ocorrência de gravidez faz com que eu não tenha LH. Eu não tendo LH, eu tenho a descamação do endométrio. Eu tenho a menstruação. Então repare que com isso a gente fecha o ciclo menstrual.
que é justamente a queda desses hormônios. Repara que no finalzinho, nos últimos dias, como eu havia comentado anteriormente, né, nos últimos dias, eu tenho o que a gente chama de TPM, a tensão pré-menstrual, devido a essa queda abrupta de hormônios que vai interferir no funcionamento do organismo. Reforço, hormônios são substâncias que têm atuação sistêmica. Apesar desses hormônios terem os principais objetivos onde eles atuam, os principais locais onde eles atuam, eles sempre vão ter atuação sistêmica, porque eles percorrem toda a corrente sanguínea e todas as células que tiverem receptores para aqueles hormônios vão responder à presença daqueles hormônios, ok? O que é legal da gente pensar aqui? Quando ocorre a fecundação, e aí vai ocorrer o processo de nidação, que é a fixação do óvulo fecundado no útero, o óvulo fecundado, né, que começa a se desenvolver no útero, ele vai apresentar um quinto hormônio que não está presente aqui dentro do ciclo menstrual, porque nós estamos falando de gravidez, e aqui nós estamos discutindo o ciclo menstrual sem gravidez, que seria o HCG, que é o hormônio da gonadotrofina coriônica. Esse hormônio vai fazer com que haja uma manutenção do hormônio luteinizante. Então o HCG vai atuar junto à hipófise para que ela continue mantendo alto LH, e a manutenção do LH vai garantir a manutenção da progesterona. Por isso que um dos primeiros indicativos que a gente pode usar para identificar uma eventual gravidez é justamente o quê? A não chegada da menstruação. Se a menstruação não chega, é sinal que existe uma alta ainda de progesterona que está sustentando esse endométrio mais espesso. Por isso que é um primeiro indicativo. É óbvio, né, meus caros, que não é um único fator e tem vários outros que a gente tem que levar em consideração. Mas esse hormônio que eu acabei de citar para vocês, o HCG, é o hormônio muitas vezes que a gente quantifica no exame laboratorial para identificar se a mulher está grávida ou não, ou naquele exame de urina, aquele exame de farmácia de gravidez também, que é justamente para quantificar a presença desse hormônio que se faz esse tipo de coisa, para ver se tem ou não na corrente sanguínea da mulher esse hormônio que vai ser responsável pela manutenção da progesterona, a não menstruação, que vai garantir então que nós temos então uma gravidez, ok? Com isso, meus caros, a gente fecha o ciclo menstrual e o sistema reprodutor feminino. Na aula de hoje, então, a gente discutiu a composição do sistema reprodutor feminino, vimos que eles têm menos estruturas em relação ao sistema reprodutor masculino, mas a interação e o desenvolvimento da liberação dos gametas, né, e o desenvolvimento das estruturas é um tanto quanto mais complexa. A gente desmistificou alguns dos mitos que são muito recorrentes até os dias de hoje, como os nomes de algumas estruturas, né, e as ideias que são estruturas que se rompem, que estragam, coisa que na verdade isso não acaba acontecendo, ok? No mais, fiquem bem, fiquem fortes, vamos que vamos, rumo ao sucesso, rumo à vitória. Tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula.